Meu nome é Dani e estarei lendo o texto de Hildegard Schneider, autora e líder do Ministério What Wide Wings. O tema de hoje é: você raciocina com o coração ou enxerga pelo espírito? Um rei diz a um amigo de confiança: escolha o que mais lhe agrada em meu reino e ele será seu. O amigo pensa: se eu escolher as riquezas, elas me serão dadas. Se eu escolher as honras, elas me serão concedidas. Mas se eu escolher a filha do rei, com ela terei tudo. Elohim disse a Salomão: escolha de mim o presente que mais lhe agrada. Salomão responde: escolho sua filha, a sabedoria. Com ela terei tudo. De Shir HaShirim Rabbah, um antigo midrash rabínico sobre o Cântico dos Cânticos. E de fato, a sabedoria, personificada como uma mulher, fala sobre sua origem como uma criatura de Elohim. Yahvé me possui como fundamento do seu caminho, antes mesmo do princípio das suas obras mais antigas. Fui formada desde a eternidade, desde a origem de tudo, antes de existir a terra. Nasci quando ainda nem havia abismos, quando não existiam fontes carregadas de água. Antes de serem estabelecidos os montes e de se formarem as colinas, eu já existia. Ele ainda não havia formado a terra, tampouco os campos ou as partículas de poeira com as quais fez o mundo. Provérbios 8, 22, 26. A mulher está nas praças movimentadas da cidade. Provérbios 1, 20 e Provérbios 8, 2. E convida os simples e inexperientes a segui-la. A Senhora Sabedoria personifica a fala sincera, Provérbios 8, 6, 8, e o bom conselho, Provérbios 8, 12, Provérbios 8, 14, bem como a parte de governar, Provérbios 8, 15 e 16, e uma vida bem-sucedida, Provérbios 8, 35. Como boa conselheira, ela assume um papel comparável ao das mulheres boas e sábias das Escrituras hebraicas, Gênesis 27, 42 e 2 Samuel 14. Em Provérbios 1, 20 e 33, ela aparece como uma profetisa que defende a justiça e a retidão e admoesta seus ouvintes a obedecerem, visualizando as consequências da desobediência. Exploraremos a questão do que significa a sabedoria divina. Eis que um ramo surgirá do tronco de Jessé, e das suas raízes um rebento brotará. O espírito de Yahvé, Elohim, repousará sobre ele, o espírito que dá sabedoria e entendimento, o espírito que traz conselho e poder, o espírito que proporciona o verdadeiro saber, o amor e o temor de Elohim. O amor reverente a Yahvé será a fonte da sua inspiração. Ele não julgará segundo a aparência, tampouco decidirá com base no que ouviu dizer. Antes, julgará com retidão e carinho todos os necessitados. Com justiça, tomará decisões em favor dos pobres. Usará a sua palavra como se fosse um cajado, ferirá a terra e com o sopro da sua boca exterminará os ímpios. Isaías 11, 1, 4. Sabedoria em hebraico é Hokmav. Hokmav é como um lampejo de luz que aparece de repente na escuridão, ou, em nosso contexto, um lampejo de pensamento que vem de Elohim para o nosso mundo de pensamentos escuros. Normalmente, recebemos informações em nosso mundo de pensamentos por meio de nossos sentidos naturais, ou seja, o que ouvimos, vemos, sentimos e etc. E consideramos isso verdadeiro. E tomamos isso como verdade. Mas o que percebemos como verdadeiro pode ser muito diferente da verdade da sabedoria divina. Gostaria de dar um exemplo que mostra muito bem como podem ser nossos próprios pensamentos e como eles podem diferir da sabedoria divina. Esse contraste de percepção fica claro na história do homem paralítico em Marcos 2. Chegando de novo em Cafarnaum, depois de alguns dias, o povo ficou sabendo que ele estava em casa, e foram tantos os que se aglomeraram ali que já não havia lugar nem à porta, e ele lhes pregava a palavra. Vieram trazer-lhe um paralítico, carregado por 4 homens. Não conseguindo levá-lo até Yeshua por causa da multidão,
Removeram parte da cobertura sobre o lugar onde estava Yeshua e por essa abertura no teto baixaram a maca na qual se achava deitado o paralítico. Observando a fé que eles demonstravam, declarou Yeshua ao paralítico: Filho, estão perdoados de ti os pecados. Entretanto, alguns dos mestres da lei que por ali estavam sentados julgaram em seu íntimo: Como pode esse homem falar desse modo? Está blasfemando. Quem afinal pode perdoar pecados a não ser exclusivamente Yahvé? Yeshua imediatamente percebeu em seu espírito que era isso que eles estavam urdindo e lhes questionou: Por que cogitais desta maneira em vossos corações? O que é mais fácil dizer ao paralítico: Estão perdoados de ti os pecados? Ou falar: Levanta-te, toma tua maca e sai andando? Marcos 2, 1, 9. A palavra grega para cogitar em seus corações é dialogizomai. Essa palavra contém a palavra diálogo e significa reunir diferentes razões, pesar razões, ponderar e circular na mente e etc. E o que isso diz sobre os fariseus? Eles usavam seus 5 sentidos naturais e sua lógica para chegar a conclusões. Isso é descrito como eles cogitavam em seus corações. Assim, com base em suas reflexões e em sua avaliação das circunstâncias, usando seus 5 sentidos, eles chegaram à conclusão, na história mencionada acima, de que Yeshua estava blasfemando. E a resposta de Yeshua ao homem paralisado, seus pecados estão perdoados, não fazia nenhum sentido lógico para eles. Afinal de contas, quem pode perdoar pecados senão Elohim? E a conclusão deles, baseada em seus 5 sentidos, estava completamente errada. E o texto continua dizendo: Imediatamente, Yeshua discerniu em seu espírito que eles estavam raciocinando assim consigo mesmos. Dialogizomai. A palavra grega para discernir é epiginosko. Epi significa imposto de fora. Portanto, Yeshua teve uma percepção de fora e percebeu isso em seu espírito. Ou, em outras palavras, ele recebeu esse conhecimento do Pai e o enxergou em seu espírito, e perguntou aos fariseus: Por que cogitais desta maneira em vossos corações? O que é mais fácil dizer ao paralítico: Estão perdoados de ti os pecados? Ou falar: Levanta-te, toma tua maca e sai andando? Todavia, para que saibais que o Filho do Homem tem na terra autoridade para perdoar pecados, dirigiu-se ao paralítico: Eu te ordeno, levanta-te, toma tua maca e vai para tua casa. Então, ele se levantou e, no mesmo instante, tomando sua maca, saiu andando à frente de todos, que, estupefatos, glorificaram a Yahvé, exclamando: Nunca vimos nada semelhante a isto. Yeshua convoca Mateus. Marcos 2, 11, 12. Aqui, os dois verbos dialogizomai e epiginosko são justapostos e criam um claro contraste entre o fato de considerar algo e julgar circunstâncias ou pessoas com os próprios 5 sentidos ou receber conhecimento sobrenatural. E em nosso caminho para obter sabedoria, podemos escolher entre dialogizomai ou epiginosko. Ou, em outras palavras, podemos tomar decisões com base em nossos 5 sentidos ou podemos pedir sabedoria celestial, kakma, por meio da oração. Se decidirmos com base em nossa experiência ou em nossos 5 sentidos, ou seja, dialogizomai, certamente não estará de acordo com a visão divina ou a sua sabedoria. Quando escolhemos epiginosko, recebemos no Espírito como nosso Pai Celestial vê e julga uma situação ou uma pessoa. E como procedemos então? É muito simples. Pedimos a Abba que nos mostre como Ele vê uma situação ou uma pessoa. Isso significa andar e viver no Espírito. Quando concordamos com a visão de Yah em nosso espírito, em nossos pensamentos e sentimentos, liberamos um poder
para realizar na terra o que ele já ordenou no reino celestial. É claro que o inverso também é verdadeiro. Quando julgamos no nível de dialogizomai, mantemos as circunstâncias ou até mesmo as pessoas cativas nele. Isso significa que então concordamos com o modo como a pessoa age em sua carne. E encontramos exatamente essa linha de pensamento em Isaías 11. Ele não julgará segundo a aparência, tampouco decidirá com base no que ouviu dizer. Antes, julgará com retidão e carinho todos os necessitados. Com justiça, tomará decisões em favor dos pobres. Usará a sua palavra como se fosse um cajado, ferirá a terra e com o sopro da sua boca exterminará os ímpios. Isaías 11, 3, 4. Yeshua não andou pela terra julgando de acordo com o que seus olhos viam ou de acordo com o que seus ouvidos ouviam. A história dos 10 espiões, número 13, é uma ilustração extremamente dramática do que foi dito. Quando retornaram de sua jornada exploratória ao final de 40 dias, relataram a toda a congregação com base no que haviam visto. Fomos à terra a qual nos enviastes. Na verdade, é terra onde também emana leite e mel. Eis os seus produtos. Contudo, o povo que habita é poderoso. As cidades são fortificadas, muito grandes. Também vimos ali descendentes de Enaque. Os amalequitas vivem em Neguebe. Os hititas, os jebuseus e os amorreus habitam a região montanhosa. Os cananeus vivem perto do mar e junto ao Jordão. Números 13, 27 e 29. E continua. Então Calebe fez calar o povo reunido diante de Moisés. Subamos e herdemo-la, disse ele. Em verdade temos a capacidade de conquistar essa terra. Versículo 30. E como Calebe reagiu? Ele se baseou na promessa de Iá e não em seus 5 sentidos. Iá já havia prometido que eles entrariam na terra e tomariam posse dela. Entretanto, os homens que o haviam acompanhado reagiram. Não podemos marchar contra esse povo, visto que é mais forte que nós, e puseram-se a difamar diante dos filhos de Israel a terra que haviam observado. A terra para a qual fomos em missão de reconhecimento é terra que devora seus habitantes. Todos aqueles que lá vimos são homens de grande estatura. Lá também vimos gigantes, os descendentes de Enaque, diante de quem parecíamos a nós e a eles gafanhotos. Versículos 31 e 33. Esses homens fizeram dialogizomai e confiaram em seus 5 sentidos. Eles espalharam um boato maligno. E qual foi a consequência? Todos eles tiveram que passar 40 anos no deserto porque acreditaram no boato maligno. Esse boato maligno era verdadeiro, mas não correspondia à verdade de Iá. Algo pode ser verdade, mas não será verdade de Iá. A grande questão para nós é: como percebemos as circunstâncias ou as pessoas em nossa vida? Dialogizomai ou epiginosco? Sejam todos ricamente abençoados.